E aí, tudo bom? Espero que você esteja bem, espero que você, sua família, seus amigos estejam todos bem. Eu estou muito feliz que você veio aqui para assistir o terceiro episódio da segunda temporada do canal Para Que Possamos. Nesse terceiro episódio, que é dividido em duas partes, você vai aprender as origens de Ellen White, ou seja, de onde ela nasceu, qual a cidade, a família, etc. Na segunda parte desse mesmo episódio, você vai aprender sobre o acidente, o trágico acidente que ela sofreu. E na terceira parte, na parte final desse vídeo, você vai aprender também sobre as origens religiosas de Ellen White, ou seja, qual era a raiz espiritual dela desde o começo até a sua vida adulta. É importante notar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não conta toda a história de Ellen White, e por várias razões que você vai descobrir ao longo dessa temporada. Portanto, todas as informações que você vir nesse vídeo, primeiramente, são 100% verdadeiras, documentadas, e nós temos evidências, provas, documentos de absolutamente tudo que nós estamos dizendo. Eu tento ao máximo mostrar todas as evidências e documentos na tela para que você possa ter acesso. No entanto, muitas pessoas têm enviado e-mails ou têm se comunicado comigo pedindo PDFs, livros, etc., para que eles possam pesquisar, para que eles possam participar também do processo de pesquisa um pouco mais aprofundado. Se esse é o seu desejo, entre em contato comigo, eu posso fornecer para você todos os documentos que nós temos à mão. Um lembrete rápido, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de apertar o sininho e deixar seu comentário, seu pensamento logo abaixo. Esse vídeo e principalmente esse episódio número 3, a parte 1 e a parte 2, são muito importantes para pessoas que não conhecem Ellen White, não fazem nem ideia de quem ela seja, o que é o caso de milhões de pessoas, e para o caso de adventistas do sétimo dia, que se eu não me engano são cerca de 1 milhão no Brasil, é importante também para que vocês aprendam de fato, de verdade, qual é a história de Ellen White, porque a Igreja Adventista ela apresenta, acho que 10, 15% da história dela nos seus livros, na sua literatura, no que é impresso, no Brasil, mas na verdade a história dela é muito mais ampla e você vai perceber isso nessa temporada. Então, eu espero que você goste dessa temporada, eu espero que você goste desse episódio e também da parte 2 que vem aí logo na próxima semana. Bom, um abraço. Só lembrando uma coisa, só um minuto. Não se esqueça que você pode concorrer a esse livro aqui se você se inscrever no canal. Basta você se inscrever e você vai participar do sorteio de um livro do século XIX, promocional, para todos os inscritos do canal. Eu vou fazer o sorteio logo que a gente alcance os 10 mil inscritos. Esse livro é do século XIX, é uma relíquia original. Eu espero que vá para a sua biblioteca pessoal. Bom, chega de falatório, vamos para o episódio. Eu espero que você goste. Para muitas pessoas, Ellen White é uma profetisa escolhida por Deus. Para outros, apenas uma escritora e autora de muitos livros. Porém, para membros de diversas igrejas e religiões, incluindo milhões de membros da Igreja Adventista, Ellen White é um completo mistério que ainda precisa ser decifrado para fazer sentido, tanto no âmbito religioso como também no literário. Para que essa análise seja completa, é importante revisitar as raízes, o tronco, os galhos e as folhas com os frutos dessa árvore chamada Ellen White. Como pano de fundo para essa investigação, iremos utilizar um dos eventos mais importantes de todo o seu ministério. No entanto, esse evento é também o menos conhecido pela maioria das pessoas que segue ou se interessam por Ellen White, mas revela elementos fundamentais para que você tire suas próprias conclusões a respeito de quem ela era desde o início. Vamos começar pelo começo, o nascimento e o perfil familiar. Ellen Goldwhite nasceu em 26 de novembro de 1827, perto de Gorham, Maine, Estados Unidos.
Ela e sua irmã gêmea Elizabeth eram as caçulas de 8 filhos dos pais Robert Harmon, chapeleiro da sua cidade, e sua esposa Eunice Gould. Pela ordem de nascimento, Ellen foi a 7ª e Elizabeth foi a 8ª. Os outros irmãos e irmãs de Ellen eram Robert Jr., Sarah, Mary, John, Harriet e Caroline. Quando Ellen nasceu, sua família morava em uma pequena fazenda em Fort Hill, que ficava a aproximadamente 5 quilômetros ao norte da cidade de Gorham. Quando criança, Ellen ajudava o pai a preparar as pontas dos chapéus, o que era considerado a parte mais fácil do processo de produção. A família Gould Harmon tinha raízes afro-americanas e, por essa razão, Ellen White sempre foi considerada socialmente como uma mulher mulata, o que veio a afetar a sua vida adulta no futuro. Eles eram uma família muito unida, com fortes laços familiares de respeito e amor. A família era muito religiosa e frequentava as reuniões da igreja metodista local. O pai de Ellen, ele era um diácono ordenado, e naquela época a igreja metodista possuía algumas ramificações distintas, e a igreja na qual Ellen e sua família frequentavam era considerada uma Shouting Methodist Church, ou a igreja metodista dos gritos ou do clamor. Essa ramificação existe até hoje nos Estados Unidos. O fato de Ellen White ter crescido nessa linha específica do metodismo iria impactar e influenciar sua vida e percepção do cristianismo por muitos anos, como você verá neste vídeo. Quando as gêmeas tinham aproximadamente 5 anos, a família Harmon se mudou para a maior cidade da região do Maine, Portland, que ficava a aproximadamente 12 milhas da sua fazenda. De acordo com as estatísticas disponíveis, 8 anos após a chegada, o censo da cidade indicava que Portland tinha uma população de 15.218 habitantes. Ellen viveu nessa cidade até os 20 anos de idade. É muito claro entender que durante seus primeiros anos de vida, Ellen era uma criança feliz, ativa e bastante amorosa como qualquer outra criança normal da sua época. O fato de ter sido criada em uma família que tinha valores cristãos e entendiam a importância de estarem unidos ajudou bastante na formação inicial de sua identidade como pessoa. E como todos nós sabemos, uma família forte e amorosa, em grande parte, também forma pessoas que irão seguir os mesmos passos. Porém, como um rio que se divide em dois, algo muito impactante aconteceu, que alterou o curso da vida de Ellen White e transformou aquela garotinha para sempre. Pois é, nessa primeira parte do vídeo você já aprendeu 3 coisas importantes. A primeira é que Ellen White era muito querida dentro da sua família, principalmente pelos seus pais. Ela tinha uma irmã gêmea e também que ela saiu de uma área rural da fazenda e se mudou para a área da cidade que, se eu não me engano, era a maior cidade da época no estado do Maine, a cidade de Portland. É muito importante entender também que esse movimento era um movimento natural das famílias. Geralmente, quando haviam oportunidades de negócio ou a família desejava ter mais oportunidades também para os filhos aprenderem e estudarem, as famílias se mudaram ou se mudavam para cidades maiores nos Estados Unidos. E isso aconteceu com a família de Ellen White no estado do Maine, saindo da área rural para Portland. Dá para perceber também que Ellen White pertencia a uma família onde ela tinha toda a estrutura que ela precisava, não só o amor e carinho, é claro, mas também a estrutura necessária para que ela crescesse com saúde. Nessa segunda parte, agora você vai aprender sobre o acidente que aconteceu com Ellen White, e os detalhes disso e também, principalmente, o impacto que isso causou na vida dela. Aos 9 anos de idade, Ellen se envolveu em um grave acidente, que, segundo ela, afetou sua vida até o dia de sua morte. Na companhia de minha irmã gêmea e de outros de nossos colegas de escola, eu estava cruzando um terreno baldio na cidade de Portland, Maine, quando uma menina de cerca de 13 anos de idade nos seguiu, ameaçando nos bater. Estávamos nos apressando para voltar para casa, mas a garota estava nos seguindo rapidamente, com uma pedra na mão. Eu me virei para ver o quão longe ela estava atrás de mim e quando me virei, a pedra me atingiu no nariz. Uma sensação ofuscante e atordoante tomou conta de mim e eu caí sem sentido. Quando a consciência voltou novamente, eu me encontrei na loja de um comerciante. Minhas roupas cobertas com sangue escorrendo do meu nariz e uma grande quantidade de sangue no chão. Um estranho que estava por perto gentilmente se ofereceu para me levar para casa em sua carruagem. Eu não sabia o quão fraca eu estava
e disse a ele que iria sujar muito a sua carruagem com o meu sangue e que era melhor eu voltar para casa caminhando. Após andar apenas alguns passos, fiquei tonta e fraca. Minha irmã gêmea e meu colega de escola me carregaram para casa. Não me lembro de nada do que aconteceu depois do acidente. Fiquei em estado de estupidez ou coma por 3 semanas. Quando despertei para a consciência, pareceu-me que estava dormindo. Eu não estava ciente do acidente e não sabia da causa da minha doença. Fiquei chocada com a mudança em minha aparência. Cada traço do meu rosto parecia mudado. Os ossos do meu nariz estavam quebrados. Ellen ficou em coma por 3 semanas antes de recuperar a consciência. Ellen afirma que seu pai estava no estado da Geórgia quando ocorreu o acidente e quando finalmente voltou para casa, ele não conseguiu reconhecer a filha. Aparentemente, os médicos que cuidavam dela pensaram em consertar os ossos quebrados utilizando fios de prata, uma prática comum da época. Mas eles decidiram não seguir com essa ideia, de acordo com Ellen, porque eles não consideravam que ela iria sobreviver. Depois de recobrar a consciência, Ellen ficou confinada na cama por muitas semanas e foi reduzida a quase um esqueleto, e por cerca de 2 anos ela não conseguiu respirar pelo nariz. Resumindo os fatos essenciais dessa lesão de Ellen, podemos reconsiderar o seguinte. Aos 9 anos, Ellen sofreu um ferimento extremamente sério do tipo projétil na área nasal do rosto e caiu no chão. Ela ficou imediatamente inconsciente. Houve sangramento intenso e prolongado e ela foi levada para a loja mais próxima do local do acidente. Após um breve intervalo de consciência, ela fica inconsciente novamente e entra em coma, e isso durou por cerca de 3 semanas. Quando ela recuperou a consciência, ela não se lembrava do que havia acontecido. Ela notou que seu rosto estava consideravelmente deformado. Depois de recobrar a consciência, ela ficou confinada à cama por muitas semanas, perdendo peso e enfraquecendo. Devido à natureza do ataque que Ellen sofreu e as consequências gravíssimas que impactaram sua vida, é muito fácil não reparar que esse mesmo acidente mudou Ellen White como pessoa. De uma garota feliz, ativa e amorosa, ela se tornou uma garota e mulher triste, depressiva e com sérios problemas psicológicos. Uma das considerações mais aceitas pelos especialistas é que Ellen White sofreu uma lesão nos lobos temporais. Os lobos temporais servem essencialmente para a percepção auditiva, componentes receptivos da linguagem, memória declarativa, memória visual e as emoções. As principais e mais comuns consequências de uma lesão grave nessa região do cérebro são perda ou comprometimento da memória, dificuldade de fala, convulsões, epilepsia, experiências sensoriais anormais, mudanças de humor, comportamento ou personalidade, hipossexualidade ou hipermoralismo, problemas visuais ou alucinações, dificuldade com a compreensão ou produção da linguagem, fraqueza em um lado do corpo ou do rosto, depressão e a sensação de paladar ou olfato diminuída. Na época, não havia tecnologia para uma análise mais aprofundada do cérebro como temos disponível hoje, e após a sua morte, não existem registros de nenhuma análise aprofundada do seu cérebro que poderia, com certeza, apresentar o estado real deste órgão. No entanto, ao longo de sua vida, Ellen White demonstrou centenas de vezes sintomas que revelavam que ela era vítima de traumas mais profundos do que muitos imaginavam. Passado algum tempo após o ataque com a pedra, ela passou a melhorar muito lentamente, porém, sua saúde parecia estar completamente abalada. Mais tarde, Ellen pôde frequentar a escola, mas por pouco tempo, e ela escreveu: "Era quase impossível para mim estudar e reter o que havia aprendido." Seu professor a aconselhou a deixar a escola até que sua saúde melhorasse, e foi o que ela fez. Depois de 3 anos, quando tinha 12 anos, ela tentou voltar à escola, mas a sua saúde piorou mais uma vez, e ela foi forçada a deixar a escola permanentemente, e isso a desencorajou muito. Foi então que ela escreveu: "Quando ponderei sobre minhas esperanças frustradas e o pensamento de que ficaria inválida para o resto da minha vida, não me reconciliei com a minha sorte, e às vezes murmurei contra a providência de Deus ao me afligir dessa maneira." O tipo de localização do seu ferimento na cabeça e o período resultante de inconsciência e amnésia tornaram provável
que ela acabasse desenvolvendo ataques epiléticos que variavam em sua extensão e também na complexidade. Seus sonhos e visões começaram aos 15 anos, cerca de 6 anos após o acidente, e eles continuaram ao longo da sua vida. Quando as experiências de visões de Ellen são comparadas com as crises de epilepsia do lobo temporal, elas são consideradas típicas de crises relacionadas a algum tipo de acidente e muito complexas em suas características. Por fim, é importante mencionar a palavra e a análise de um médico que conviveu com Ellen White e estava presente durante suas visões. O nome dele é Merritt Gardner Kellogg. Ele e Ellen White eram muito próximos e, como médico, ele se posicionou com relação ao estado físico dela durante as visões. O Dr. M.G. Kellogg escreveu esta avaliação das visões de Ellen White em uma carta de 3 de junho de 1906 ao seu irmão mais novo, John Harvey Kellogg. Ele disse: "Em 1868, depois de conversar com o Dr. Troll, comecei a suspeitar das visões da Sra. White e dos seus testemunhos. Eu vi a Sra. White em visão várias vezes, entre 1852 e 1859. Em todos os casos, ela estava simplesmente em estado de catalepsia. Durante os ataques, todas as funções vitais foram reduzidas ao ponto mais baixo compatível com a vida, pulso quase parado e respiração muito rara, tão leve que era imperceptível, exceto quando ela pronunciava frases curtas. As pupilas estavam dilatadas a grande largura, senso de audição embotado e, de fato, todos os seus sentidos tão embotados que ela não conseguia ver, sentir ou ouvir. Na verdade, estava totalmente inconsciente, mas sua mente estava agudamente ativa e suas ações sendo automáticas e totalmente involuntárias. Toda a visão era um ensaio mental conglomerado de concepções anteriores, cenas, meditações e sugestões tão vividamente reproduzidas em sua mente que eram para ela uma realidade viva. A catalepsia assume muitas formas em suas vítimas, mas no caso dela, visualizei formas diversas sendo produzidas. Resumindo, a garota Ellen Harmon foi vítima de um ataque criminoso que causou um trauma permanente em seu cérebro que, posteriormente, foi a causa do desenvolvimento de diversas consequências e alterações em sua personalidade, porém, principalmente no âmbito físico, psicológico e social. Os efeitos deste trauma físico a tornaram uma mulher constantemente doente, que lutava diariamente para se manter saudável. Tudo isso impactou como Ellen White percebia a vida, como ela via as pessoas, como ela interpretava os valores da época e como ela interagia com a sociedade, mas principalmente sua relação com o universo espiritual. Pois é, deu para ter mais ou menos uma ideia do impacto que foi o acidente na vida de Ellen White, e principalmente o impacto real e contínuo na vida dela ao longo dos próximos anos e também dentro do seu ministério. Muitas pessoas minimizam esse evento. Muitas pessoas acham que o acidente de Ellen White, ela tomou uma pedrada, infelizmente foi algo muito sério, deixou ela acamada por algumas semanas, mas depois tudo voltou ao normal, ela foi se recuperando e a vida seguiu normalmente. É totalmente o contrário disso. O acidente que Ellen White sofreu, a pedrada e também a seriedade desse acidente causou efeitos para o resto da vida dela. E também causou efeitos na dimensão de como ela entendia o mundo espiritual. Ellen White estava conectada a uma série de fatores ao redor dela que traziam para o centro da vida dela algo primário: medo. Ellen White tinha muito medo de uma série de coisas, mas os traumas que aconteceram durante a vida dela aumentaram muito mais a proporcionalidade desses medos, desse terror, dessa depressão e também dessas incertezas que ela tinha na mente dela. Como você vai ver agora nessa próxima parte, é importante notar que os efeitos do acidente, unidos também às práticas religiosas que ela tinha durante toda a infância, adolescência e o começo da vida adulta, formaram Ellen White, fizeram com que ela desenvolvesse uma característica, uma personalidade
que impactou diretamente o ministério dela no futuro. Ellen White é produto e resultado de 20 anos de diversos eventos e práticas que culminaram numa visualização ou numa versão de uma religiosidade que não existia antes. Foi uma mistura muito grande entre o mundo espiritual, ou o que ela percebia do mundo espiritual, com a grande parte de sua compreensão do mundo religioso e das práticas religiosas. Mas você vai ver agora, nessa próxima parte, quais eram as raízes religiosas e cristãs de Ellen White. Ellen e sua família pertenciam a uma ramificação da Igreja Metodista que possuía características bastante particulares. Ao contrário do metodismo tradicional, os Shouting Methodists, ou traduzindo de forma livre, os metodistas que gritam, possuem até hoje como identificadores principais a crença na incorporação do Espírito Santo, revelações, visões, profecias, curas milagrosas e manifestações físicas da presença do poder do Espírito em cada indivíduo. Além disso, os cultos dos metodistas que gritam eram extremamente barulhentos, como o próprio nome sugere, com as músicas de ritmos agressivos e constantes. Mulheres e homens que supostamente recebiam o Espírito Santo rodopiavam nos corredores da igreja ou simplesmente corriam sem parar ao redor dos bancos. A algazarra incluía pessoas rolando no chão e gritando, pessoas imitando sons de animais e aves, pulos e brados, muita emoção e choros, e um pastor ou um líder pregando e profetizando no púlpito. Crianças eram comumente convidadas a participar de rodas de unção, onde elas incorporavam o Espírito para que revelações fossem apresentadas. As crianças e adolescentes, movidas por esse Espírito, cantavam, choravam e gritavam como se estivessem fora do seu controle racional e emocional. Os cultos geralmente duravam cerca de 3 horas ou mais. Ellen cresceu nesse ambiente religioso carismático extremo. Além de toda a carga emocional e psicológica que o acidente tinha causado, ela pertencia a uma igreja que acreditava e praticava cultos onde o foco estava em expressões espirituais em que a mente era o principal canal de entrada do espírito. Essas práticas eram condenadas pela igreja metodista tradicional e sua liderança. Essas facções dos metodistas que gritam não eram bem vistas pelas igrejas mais conservadoras da época, principalmente porque não havia um acordo comum nesse tipo de expressão de culto dentro do metodismo americano. No entanto, como dissemos na primeira temporada, toda aquela região estava sofrendo influências diretas do segundo grande reavivamento, ou Second Great Awakening, vindo do distrito do Burnover District em Nova York. Líderes destas facções utilizaram o nome e a identidade do metodismo tradicional para desenvolver uma ramificação que acreditava e praticava uma religiosidade alternativa. Outras características da igreja que Ellen e sua família frequentavam eram estas: cantavam extremamente alto,
gritavam louvores ou gritavam com o diabo, curas pela fé, o famoso riso santo. Ocasionalmente falavam em línguas, e os crentes que caíam no chão, ou chamados de mortos no espírito, aqueles mortos no espírito que às vezes surgiam para relatar uma visão ou dar uma mensagem ou uma palavra de Deus para a igreja. Ellen aprendeu que essa era a forma correta de adoração e de comunicação com Deus. No entanto, devido ao seu estado emocional e físico, essas manifestações passaram a fazer parte de sua vida espiritual particular. Quando estava sozinha ou dormindo, durante sua infância e adolescência, ela passou a ter sonhos e pesadelos, onde ela era constantemente alertada de que não seria aceita por Deus e de que ela não seria salva, e também que a luz de Deus seria rejeitada a ela e que também seria jogada nas trevas e no abismo. Isso criou em Ellen uma certeza de que ela estava perdida e que a volta de Cristo seria, na verdade, o fim da sua vida e sua perdição completa. O trauma cerebral e as consequências psicológicas ainda latejavam em sua mente e, juntamente com as práticas religiosas de sua igreja carismática, apenas contribuíram para uma piora na percepção que ela tinha sobre Deus e o mundo espiritual. Ellen escreveu diversas vezes sobre como ela se sentia quando criança e juvenil e como ela era atormentada com o medo constante de que ela nunca seria salva. Após acordar de um sonho sobre um templo e um cordeiro, ela disse: "Acordei com a mente agoniada e mal consegui me convencer de que estava sonhando. Pareceu-me que meu destino estava determinado e que o Espírito do Senhor havia me deixado para nunca mais voltar." Ela também escreveu: "Havia em meu coração um sentimento de que nunca poderia me tornar digna de ser chamado filha de Deus. Muitas vezes busquei a paz que há em Cristo, mas não consegui encontrar a liberdade que eu desejava. Uma tristeza terrível tomou conta do meu coração. Não conseguia pensar em nada que tivesse feito para me deixar triste, mas parecia-me que eu não era boa o suficiente para entrar no céu, que tal coisa seria grande demais para mim. Eu vagava desnecessariamente na escuridão e no desespero." A família de Ellen era bem estabelecida em sua igreja e, além de respeitados, eram considerados pessoas relevantes na comunhão dos membros. No entanto, isso mudaria após a passagem de William Miller em 1840 pela região de Portland, no Maine, onde Ellen morava com sua família. William Miller passou a realizar uma sequência de estudos proféticos sobre o livro de Daniel, o Apocalipse e a segunda volta de Cristo. Ellen e a sua família ficaram sabendo das conferências e decidiram participar. Ellen escreveu: "Em março de 1840, William Miller visitou Portland, Maine, e deu seu primeiro curso de palestras sobre a segunda vinda de Cristo. Essas palestras produziram grande sensação e a igreja cristã na Rua Casco, ocupada pelo Sr. Miller, estava lotada dia e noite. Porém, nenhuma emoção selvagem era vista nessas reuniões, mas uma profunda solenidade permeava a mente daqueles que ouviam seus discursos. Não apenas era grande o interesse dos que moravam na cidade, mas também o povo do campo, trabalhadores e fazendeiros, compareceram dia após dia, trazendo suas cestas de almoço e permanecendo desde a manhã até o fim da reunião à noite. A visita de William Miller à região de Portland mexeu com Ellen de uma forma que impactou e renovou suas esperanças, acalmando um pouco o terror e o medo de não ser salva. Porém, houve uma segunda sequência de eventos e palestras após 2 anos, quando William Miller retornou ao mesmo local em 1842. Dessa vez, Ellen se sentiu mais forte com relação à sua fé e acreditou que, de fato, Jesus estava voltando e que tudo seria melhor. Ellen e sua família haviam participado das reuniões e conferências de William Miller e foram convencidos de que Jesus de fato estava voltando em breve e tomaram a decisão de pregar sobre a data da volta de Cristo e as demais teorias, só que dessa vez dentro da igreja metodista que eles frequentavam, como também em reuniões privadas. Com certeza, isso causou um problema muito sério, porque William Miller estava sendo rejeitado por dezenas de igrejas
incluindo os metodistas. No momento em que a igreja descobriu que a família Harmon estava pregando uma nova doutrina dentro da igreja, eles foram excluídos. A verdade absoluta é que a família Harmon foi desassociada da igreja metodista por acreditar e ensinar em reuniões particulares dos metodistas as doutrinas da determinação do tempo da volta de Cristo de William Miller, cujos 5 períodos proféticos terminaram em outubro de 1843, incluindo que a dispensação do evangelho terminaria, que o tempo da graça seria encerrado e o dia do julgamento ocorreria. Toda a família de Ellen White foi expulsa da igreja, pois decidiram não renunciar à mensagem de William Miller, considerada uma heresia pelos metodistas e demais igrejas na época. No entanto, Elizabeth, a irmã gêmea de Ellen, decidiu permanecer na igreja metodista e não seguir sua família em sua nova fé. A família Harmon abraçou o millerismo com todas as forças. O pai de Ellen passou a distribuir panfletos e ajudar no avanço da mensagem de William Miller, alertando a região sobre a volta de Cristo em 1843 e depois em 1844. Todos se engajaram com a mensagem do fim do mundo, do julgamento de Deus e alertando os vizinhos e amigos sobre o pouco tempo que supostamente faltava para a humanidade. Mas como você aprendeu na primeira temporada sobre o grande desapontamento de 1844, Jesus não veio e houve um grande desapontamento. Ellen Harmon e sua família inteira também viveram o desapontamento em sua cidade de Portland. Como todos os demais, os traumas emocionais foram intensos, tanto quanto os de milhares de pessoas ao redor da região de New England e demais estados. Porém, Ellen Harmon decidiu fazer parte de um grupo de milleritas que continuou acreditando que a mensagem estava correta e Jesus estava sim muito perto de voltar. Sendo assim, o mundo de fato iria acabar em algumas semanas. Bom, essa é a parte final deste primeiro episódio, ou da parte 1 desse episódio, e a próxima parte vem na semana que vem. Eu espero que você assista também e continue conosco. Alguns comentários finais com relação a esse primeiro episódio, essa primeira parte. Ellen White veio de uma família normal, como qualquer outra criança. Infelizmente, ela sofre um acidente muito sério, e esse acidente impacta a forma como ela percebe o mundo ao redor, como ela percebe as pessoas, as emoções e como ela entende principalmente o universo religioso. A religiosidade dela, ou as práticas religiosas que ela tinha desde a sua infância até a parte adulta da sua vida, foram cruciais para que desenvolvessem nela um medo muito grande de não ser salva. E eu acredito, pessoalmente, que durante todo esse processo, esse medo só aumentou, ele não diminuiu. E uma das evidências que nós temos de que Ellen White nunca acreditou que ela estava salva, e isso literalmente impactou a vida dela, emocional e espiritual, é porque ao redor de sua vida e também de seu ministério, ela passou a desenvolver ferramentas ou métodos que ajudavam ela a ficar mais em paz com relação à salvação. Métodos como já estar salvo se você acredita nisso, estar salvo se você faz isso, estar salvo se você acredita nesse dia, estar salvo se você come esse tipo de comida e assim por diante. Então, ao longo dos próximos episódios nós vamos explicar um pouco mais sobre isso, mas é muito claro quando você olha para a doutrina adventista, que quando você pega as 28 crenças da igreja, de que ali dentro, em todas elas, está o caráter e o espírito de Ellen White. Porque sem Ellen White não existe igreja adventista. É impossível você desmembrar um do outro. E esse medo, esse trauma, esses pesadelos, todas essas coisas que aconteciam na mente de Ellen White se traduziram em ferramentas para a salvação. E é triste entender, perceber que ninguém nunca explicou a graça de Cristo para ela. Ou pelo menos não explicaram da forma correta. Se alguém tivesse explicado logo no começo, quando ela era adolescente ou juvenil, como a graça de Cristo funciona, ela não iria ficar traumatizada com a ausência da segurança da salvação. Ellen White nunca achou que ela estava salva. E a principal razão pela qual nós sabemos disso é que durante toda a sua vida ela continuamente desenvolveu ferramentas para que ela tivesse em paz com relação à salvação dela. Bom, no próximo episódio nós vamos falar um pouco mais sobre esse evento que aconteceu na cidade de Atkinson. Esse evento
revela de fato quem era Ellen White no começo da sua vida. E é um evento perturbador, porém é importante para que todos vocês entendam qual era o efeito direto de todas essas crenças, medos e práticas na vida de Ellen White e como isso se transformou numa prática comum em seu ministério. Bom, nos vemos na próxima semana, no próximo episódio, na parte 2. Não se esqueça de se inscrever. Até lá.